Portanto, vocês verão 73, mas depois 1, 2, 116, mas depois 3, 84, mas depois 4. Isto é, todos os capítulos avulso foram introduzidos espaçadamente, espaçando a trama narrativa, que se mantém exatamente igual. Portanto, há aqui, digamos, uma espécie de artifício, há uma tentativa experimental, não é? De propor uma narrativa interativa através deste artifício, mas, pensando bem, a estrutura narrativa, ela mantém-se equivalente. E então dirão vocês, bom, mas de que se trata nos outros capítulos que não vão alterar propriamente a trama narrativa? Ora, poderemos dizer que esses capítulos dizem respeito a fragmentos que podem ser de ordem ensaística ou citações de textos de outros autores. Por exemplo, há um capítulo que cita, que recorre a um texto de Jorge Bataille. Há no outro capítulo encontramos a citação de um texto do Lévi-Strauss e de vários outros autores. Ou então esse conjunto de textos remetem para uma própria teoria do texto que é atribuída a um tal autor Morelli, que aparece como referência ao longo da obra, mesmo citado pelas próprias personagens da narrativa, e que justamente é aqui uma espécie de mega autor ou autor de reconhecido mérito, que concede ao leitor a própria teoria romanesca sobre a qual se apoia a narrativa que estamos a ler. Trata-se, portanto, de um conjunto textual a que chamaria globalmente metanarrativo. Morelli é um autor ficcionado por Cortázar que deixa um livro de notas soltas de acontecimentos e cria uma mise-en-abîme na própria leitura dos textos de Morelli. Os seus escritos reforçam a vertigem do encaixe, já que se debruçam sobre a própria escrita como ato. Por exemplo, no capítulo 82, Morelli pergunta-se por que escrevo. Não tenho ideias claras, nem sequer tenho ideias. Ou então, vertigem completa, a própria narrativa de Raiuel é fabricada por um Morelli enfermo e internado, capítulo 96, por exemplo, quando é colocada esta seguinte hipótese por parte de uma das personagens, parecemos um pesadelo que talvez Morelli esteja sonhando no hospital. Portanto, as próprias personagens sabem que estão a ser construídas, não é, por esse autor que, entretanto, está enfermo. Morelli é uma ficção do autor, mas, ao mesmo tempo, o próprio autor Cortázar, ficcionado na forma como concebeu e realizou a sua obra romanesca. É o protagonista, Oliveira, que, falando de Morelli, adianta. Já terás notado que cada vez lhe preocupa menos, portanto, ele está a falar com outra personagem, não é? Já terás notado que cada vez lhe preocupa menos a ligação das partes, aquilo de uma palavra trazer a outra. Quando leio Morelli, tenho a impressão de que busca uma interação menos mecânica, menos causal dos elementos que maneja. Portanto, justamente aqui é a personagem que assume o discurso metanarrativo e põe em causa essa organização da sua própria narrativa. É este mesmo Oliveira que atribui a Morelli esta estratégia explícita. O que ele quer é transgredir o facto literário total, um livro, se quiseres. Tal como as personagens se sentem jogadas nas mãos de Morelli, o próprio leitor entra no abismo de encaixes constantes de narrativas dentro de narrativas, perdendo a noção facilmente de qual o plano em que se situa e de que narrativa se trata afinal. Ora, esta ambiguidade vai para além da própria interatividade, pois ela dá-se no interior do próprio texto e, por definição, não é decidível. E esta questão é aqui uma questão que me parece muito interessante, é que justamente a indecibilidade do
lugar onde o leitor se deve posicionar face a estes encaixes sucessivos da narrativa, esta indecibilidade não desaparece, seja qual for o percurso escolhido de leitura. Em Italo Calvino, vamos encontrar num outro texto do autor, que vem em apêndice à edição portuguesa, vem em apêndice a esta edição, mas que não constitui na obra original um apêndice à própria obra. Portanto, Italo Calvino publicou este diagrama numa revista, recorrendo ao esquema diagramático de Reimas, o quadrado semiótico, que nós vemos aí repetido. O autor utiliza-o, mas de uma forma livre, para identificar processos de mise en abîme entre, aqui neste caso, o leitor empírico e o próprio leitor empírico que se torna leitor personagem, entre o livro empírico, que é o próprio livro que nós, leitores empíricos, estamos a ler, e o livro ficcionado que vai aparecer como objeto da própria narrativa, e, obviamente, entre o autor empírico, ele próprio, Italo Calvino, e o narrador, que é o autor ficcionado. Portanto, numa técnica de encaixe que podemos chamar de mise en abîme. Na verdade, estes quadrados funcionam mais como percursos narrativos e encaixes narrativos do que como uma articulação lógica de sentido no sentido que lhe dá a teoria greimasiana do quadrado semiótico. Eles mostram os sucessivos encaixes de narrativas no interior da narrativa global, que está ao mesmo tempo dentro e fora do livro, dado que o autor primeiro é de facto Italo Calvino, assim como o leitor é, antes de mais, o leitor empírico. Ora, todos estes esquemas fazem parte de um texto autónomo publicado em 1984, portanto este esquema nos actos semiotiques. Calvino sentiu a necessidade de escrever para clarificar o romance em questão e dar a ver a sobreposição de percursos narrativos que as suas personagens levam a cabo, fundidas e confundidas com o leitor empírico. Se à partida a proposta textual não oferece múltiplos trajetos de leitura, devendo o leitor empírico, que somos todos nós, seguir ordenadamente os capítulos da obra, no entanto, os processos de mise en abîme constantes vêm pôr em questão a linearidade textual e, assim, a sequencialidade aparente da trama narrativa. É que o leitor é uma figura, tal como o autor e a própria obra, que se lê em patamares, em níveis de ficcionalidade diferentes, se não mesmo sobrepostos. Ora, estes desdobramentos em abismo deslinearizam a narrativa pelo excesso de sobreposições constantes de estatutos de leitor, autor e livro. Por outro lado, dado que o romance se compõe de 10 narrativas ficcionais esboçadas, mas sempre inacabadas, pode concluir-se desses inícios de narrativa, que ficam por terminar, que se desenha já uma virtualidade da própria narrativa e um trabalho em aberto proposto ao leitor. Isto é, qualquer leitor imaginativo teria a seu cargo o desenlace de todas estas narrativas, inclusive da narrativa Se Numa Noite de Inverno Viajante, não é? Que é o primeiro início do primeiro livro, que está mal editado e onde se perde a narrativa. Portanto, a cada leitor ficaria essa proposta de descobrir ou inventar ou ficcionar um desenlace para cada uma destas narrativas em esboço. Ora bom, esta obra de Italo Calvino remete, no entanto, e vamos ainda mais longe na arqueologia do texto interativo, para um género literário muito popular nos séculos XVII e XVIII, conhecido pela designação de pièce à terroir,
ou peça de teatro a terroir, ou romance a terroir, isto é, um romance de gavetas, não é? Cuja intriga compreende cenas alheias à ação principal, mas que estão como que encastradas no seu interior. Intrigas constituídas por várias micronarrativas que se vão sucedendo, de que o célebre romance As Mil e Uma Noites são exemplo. As gavetas são um dispositivo narrativo que permite já a fragmentação interior da própria narrativa e, se quisermos, uma leitura deslinearizada ou, pelo menos, atomizada. Mesmo que não haja qualquer escolha por parte do leitor na ordenação dessas narrativas, esta atomização das histórias permite já uma possibilidade em aberto de uma sequencialidade a formar-se. O aspecto metaficcional ou metanarrativo das pièces à terroir pode ser claramente detectado num outro romance, ele próprio que abre a época moderna, que é o romance Don Quixote de Michel Cervantes, e que é um caso também de integração de pequenos romances de cavalaria. No caso de Se Numa Noite Inverno um Viajante, a decepção deve-se ao facto de cada narrativa iniciada manter o suspense que ela própria cria, já que, não possuindo nunca um desenlace, desrespeita assim a própria estrutura narrativa e o seu caráter teleológico, constituinte do sentido e, nessa medida, apaziguador do trabalho interpretativo da leitura. Portanto, é o bónus que qualquer narrativa nos dá, não é? É o fim ou aquilo a que normalmente nós chamamos o EPM. Não é? Neste caso, o leitor é sempre decepcionado pelo caráter inacabado das narrativas, não podendo por isso operar a constituição de sentido que a configuração narrativa transporta. A clausura narrativa é antes remetida para um trabalho de completude a elaborar pelo leitor. Essa é a tarefa do leitor, tarefa que os leitores personagens da própria ficção calviniana perseguem infatigavelmente na trama narrativa em que se move. Eu não sei se estou a ultrapassar o meu tempo, portanto passaria para a última proposta de La Vie en mode d'emploi, de Georges Perec, e muito rapidamente aquilo que nós vemos neste esquema, que no caso de Perec vem no paratexto, mas no fim da obra, é uma organização de um espaço em altura que é justamente como se estivesse um espaço a uma casa de bonecas, é justamente a organização de um prédio de andares em Paris, onde cada uma destas casas corresponde